na Record TV e não acompanhou a introdução da história, eu vou resumir aqui para você. Me dá a imagem da Carla, por favor. Essa imagem que você está vendo é a Carla. A Carla estava grávida de gêmeas idênticas. Essa aqui no canto é a filha dela, a Jéssica. Os exames comprovam que ela esperava duas meninas, Jéssica e Natália. Quando a Carla entrou em trabalho de parto, ela foi para o hospital, passou por uma cesariana. Antes, ela fez mais exames e esses exames comprovaram que ela tinha dois bebês. Mas a Carla saiu do hospital só com a Jéssica. Ela só saiu com a Jéssica no braço. O documento do hospital comprova que nasceram dois bebês, que dois bebês receberam alta. Então, o que é que justifica a Carla sair do hospital com apenas uma filha? Meses depois, a Carla encontra uma enfermeira que trabalhou no parto dela. Essa enfermeira faz uma revelação para a Carla muito importante. Ela disse que a outra menina, a outra filha da Carla, a recém-nascida, foi entregue para uma mulher que tinha abortado. Isso aconteceu há 23 anos. A Carla quer saber onde está a Natália. A Jéssica também sonha em encontrar com a irmã. Onde está a Natália? A gêmea que ela nunca conheceu. É a reportagem inédita que você vai ver comigo agora no Balanço Geral. A história da Carla parece um filme. Hoje, a gestora de negócios tem 48 anos. Mas lá em 1996, aos 25 anos de idade, quando ainda vendia flores em restaurantes, descobriu que estava grávida de gêmeas idênticas. As meninas se chamariam Jéssica e Natália. Carla já era mãe de outras 3 crianças, por isso decidiu fazer laqueadura após o parto das gêmeas. Sem condições para pagar pela operação, conseguiu a cirurgia no Hospital das Forças Armadas. Carla entrou em trabalho de parto no dia 16 de fevereiro de 1996 e seguiu sozinha para o hospital. Antes de dar à luz, ela fez alguns exames que confirmaram a gravidez de gêmeos. Esse laudo mostra que na barriga dela havia 2 fetos com 37 semanas de gestação. O outro registra a presença dos batimentos cardíacos de 2 bebês. Chegando lá, ele fez a primeira ecografia e falou se eu aceitaria fazer uma cesárea, porque estava uma briga de pernas e as crianças estavam sem espaço e ele ia fazer uma cesárea. A Carla conta que entrou no centro cirúrgico daqui do Hospital das Forças Armadas andando para ter as filhas, mas não assistiu o parto. Durante a cesárea, ela estava desacordada. Só acordou horas depois na sala de repouso, sem as meninas. Mas a mãe dela também conta que veio aqui para o hospital para visitá-la e viu as netas na maternidade. Uma na incubadora e a outra fora, porque estava melhor de saúde. Agora, Carla, 2 dias depois, quando você estava no quarto, você recebeu a pior notícia da sua vida, né? Foi quando a médica chegou e falou para você que havia acontecido um erro na ecografia e que você tinha dado à luz apenas a uma menina. Foi isso? Sim, foi isso. Ela entrou no meu quarto no 2º dia e falou para mim que era um erro da ecografia, que as ecografias estavam erradas e que era apenas uma criança, porque eu tinha muito líquido amniótico na barriga. E de acordo com o que o médico ia fazendo a ecografia, a criança mudava de posição e ele se enganou achando que era 2. Apesar de o relatório cirúrgico mostrar que 2 bebês tiveram alta, Carla voltou para casa apenas com a Jéssica, que hoje já está com 23 anos. Na época, por ser militar, o marido dela não quis ir atrás da história. Teve medo de perder o emprego. Só que 7 meses depois, quando a Carla já estava mais conformada com essa situação, ela conta que aconteceu uma coincidência, né, Carla? Ela trouxe a Jéssica aqui para o hospital, ela estava com pneumonia e o pai dela veio trazer um jantar para ela e para a filha à noite.
e conta que viu uma menina idêntica à Jéssica na recepção. E as coincidências não pararam por aí. Dias depois, a Carla diz que estava embarcando em um ônibus e encontrou uma das enfermeiras que estava trabalhando aqui no HFA na época do parto. E essa enfermeira te perguntou, né? E aí, você encontrou sua filha? Por que você não vai no hospital atrás dos prontuários? E foi o que você fez, né? Só que ela falou uma outra coisa que deixou você muito preocupada. Ela disse que sua filha poderia estar com outra família. Foi isso? Sim, ela falou uma coisa que me deixou muito preocupada, que eles teriam pegado a minha filha, colocado para uma esposa de um general, que a filha dela havia falecido. 2 meses depois, essa enfermeira morreu durante uma cirurgia realizada no hospital. As causas da morte nunca foram esclarecidas. A partir daí, Carla não tinha mais testemunhas. Mesmo assim, ela seguiu o conselho da enfermeira e foi atrás de todos os documentos que havia no hospital. Procurou a direção da unidade e começou uma busca pela filha desaparecida. Mas só em 1998, a Justiça Militar abriu um inquérito policial para investigar o caso. Carla divulgou a história na imprensa. Segundo esses documentos, 2 anos depois, todos os processos na Justiça Militar foram arquivados. Eu nunca fui chamada para uma audiência na Justiça Militar e foi arquivado. A dificuldade na busca desanimou a mãe das gêmeas idênticas, que nunca entendeu o que aconteceu de verdade, porque saiu do hospital só com uma bebê nos braços. Carla acabou desistindo de procurar Natália, a outra filha. Para Jéssica, a vida também não foi fácil. Ela começou a fazer um tratamento psicológico aos 3 anos de idade e sempre sofreu com a ausência da irmã. Minha infância foi muito difícil, porque eu sempre quis ter uma irmã. E aí eu sabia que tinha, mas nunca tinha conhecido, né? E além disso, eu tinha 3 irmãos, homens. E meu sonho era ter uma menina como irmã. Então eu sofri muito com isso. O que a sua intuição de gêmea traz para você? Eu acho que ela tá viva. Acho também que a qualquer momento eu vou encontrar ela. E eu acho que ela tá bem. Na minha cabeça ela tá bem. E que a qualquer momento eu vou sair e vou encontrar com ela. Como vai ser esse encontro? Ah, vai ser muito emocionante, né? Porque eu sempre quis. É um sonho meu desde pequeno. Depois de tantos anos, sem resposta, a família viu um caso parecido na televisão e decidiu contar a história nas redes sociais. O texto já foi compartilhado por 18 mil pessoas. Mãe e filha acreditam que a divulgação desse caso pode ajudar a encontrar a gêmea perdida. Eu penso nela, tenho certeza que ela está bem, porque por se tratar de um hospital militar, se essa criança foi para outra pessoa, foi lá dentro mesmo, para um general, para uma pessoa bem superior ao que o meu ex-marido era na época. Então, acho que ela está muito bem, sim. Quanto a isso, sou tranquila, mas eu sinto que ela está viva e que um dia eu vou encontrá-la. Se vocês se encontrarem, como é que vai ser? Eu acho que vai ser muita emoção. E eu vou ter a certeza que realmente Deus existe, porque a promessa de Deus é encontrar essa criança um dia. Essa história não para por aí. Não para. A gente assistiu agora o drama da Carla e da filha dela, Jéssica. As duas sonham em encontrar Natália, filha da Carla e a irmã gêmea da Jéssica. Agora eu peço a você que está vendo o nosso programa, se conhece alguma pessoa muito parecida com ela, isso vai ajudar a gente a, de repente, chegar mais perto do desfecho dessa história. Só que, enquanto você está vendo a foto da Jéssica, eu vou contar para você uma outra questão que é muito importante. Eu quero que você preste muita atenção. A morte da enfermeira que alertou a Carla sobre o suposto sumiço da gêmea Natália. 2 meses depois de conversar com a mãe das gêmeas, a enfermeira, a Maria Rodrigues foi a enfermeira que trabalhou no dia em que fez o parto da Carla. Foi a enfermeira que contou para ela que a outra bebê havia sido entregue para uma outra mãe que sofreu o aborto.
quando ela foi fazer uma cirurgia, a enfermeira, no mesmo hospital onde a situação toda aconteceu, o filho dela, presta atenção no que aconteceu. A enfermeira morre 2 meses depois do encontro com a Carla, no dia em que ela vai fazer uma cirurgia no mesmo hospital. Olha isso. O filho dela ficou sabendo da busca da Carla pela filha, resolveu falar sobre o que aconteceu com a enfermeira. Ele faz uma denúncia gravíssima que você vai acompanhar comigo agora. Este é José Wesley, filho da enfermeira Maria Rodrigues da Silva. Maria trabalhou no Hospital Militar e participou do parto da Carla. Viu de perto tudo o que aconteceu. Carla deu entrada no Hospital Militar grávida de gêmeas, idênticas, Jéssica e Natália, mas saiu apenas com uma menina nos braços. Alguns meses depois, mãe e enfermeira se encontraram. Maria teria contado que a outra filha de Carla foi entregue à mulher de um militar que tinha acabado de perder um bebê. Ela disse que sua filha poderia estar com outra família, foi isso? Sim, ela me encontrou no ônibus e falou assim, você não achou sua filha ainda? Eu falei, não. Ela falou assim, então vá até o hospital, peça seus prontuários, porque na saída do hospital consta que você saiu com essas 2 crianças. E foi isso imediatamente que eu fiz, né? E também ela falou uma coisa que me deixou muito preocupada, que eles teriam pegado a minha filha, colocado para uma esposa de um general, que a filha dela havia falecido. Pelas redes sociais, José Wesley ficou sabendo da história. Eu li a história toda, vi que era compatível tanto o ano quanto o local, né? O hospital. Na época do sumiço de uma das gêmeas, ele tinha 16 anos. Meses depois, a mãe precisou fazer uma cirurgia e morreu no mesmo hospital. A minha mãe trabalhava no 3º andar aqui, em 96, que na época era a maternidade. Aí, quando houve o parto das meninas, a minha mãe, vendo que não era o certo, ela falou para a mãe das gêmeas, né, que tinha uma gêmea que tinha sumido, que realmente tinham nascido 2, e que ela resolveu falar para a mãe que estava errado isso, para ela correr atrás dos direitos dela. Aí chegou na direção do hospital, não sei, que minha mãe falou alguma coisa, então eles puniram ela colocando ela em outro setor. Ele, o pai e os irmãos até hoje não se conformam com os laudos sobre a morte da mãe. No laudo do seguro de vida dela, que o seguro de vida pede para o hospital, né, para colocar lá para ver lá onde que encaixa a causa da morte. E o hospital já alegou que ela chegou aqui morta, sendo que ela veio um dia antes. E no atestado... Ela chegou morta para fazer a cirurgia? Pois é, né? Isso é o que o hospital fala. O hospital alegou na época para o seguro de vida dela. E na certidão de óbito dela está falando lá, causa da morte, causa a esclarecer. Até hoje não foi esclarecido, o hospital não esclarece o que aconteceu. José Wesley acredita que a morte da mãe pode estar ligada ao sumiço de uma das gêmeas de Carla. Acha que agora, reabrindo o caso das gêmeas, pode ser que o seu caso seja reaberto e muita coisa seja esclarecida? Sim, com certeza. Principalmente para o encontro, né, da gêmea, que é o principal. E também para elucidar o caso da minha mãe, né? Para ver se realmente foi alguma queima de arquivo, porque nós acreditamos nisso, né? Tem a ligação com o caso da gêmea? Sim, com certeza. Você está vendo ele pela primeira vez, ele está te vendo pela primeira vez também. Você acha que agora vocês podem ter uma resposta aí para tudo isso que aconteceu nessa família? Sim, eu acredito que esse caso possa ser reaberto, né? É uma esperança que eu tenho. Mas eu acho que o bom seria mesmo se ela aparecesse, para isso já seria a solução dos 2 casos. Gente, a história é grave. Depois que a Carla registrou um boletim de ocorrência sobre o suposto sumiço da filha, a Polícia Civil decidiu recomeçar as investigações. Você viu agora a entrevista com o filho da enfermeira que, depois da denúncia, foi para o hospital fazer uma cirurgia e acabou morrendo. As investigações, então, abrem um novo inquérito para poder esclarecer de uma vez por todas esse mistério. A gente vai ouvir agora o que disse a delegada que está cuidando desse caso. Ouça o que ela tem a falar.
Então, é uma investigação complexa, é um fato bem antigo. Nós temos que ouvir muitas pessoas e não é uma investigação muito rápida. Mas a Polícia Civil do Distrito Federal vai dar início às investigações novamente em razão desses fatos novos. E no prontuário, o tempo inteiro fala que ela estava grávida de gêmeas. Inclusive, chega a dizer lá no prontuário que ela saiu da maternidade com 2 crianças. Não é? Então, é toda uma situação que em momento nenhum diz que ela só teve, durante o parto, uma filha, e sim 2 filhas. Então, essa investigação, neste momento, nós entendemos, em razão dos fatos novos, que ela deva ser continuada, ou seja, vamos dar início novamente a essa investigação. O Hospital das Forças Armadas explicou que, na época, foram abertos um inquérito policial militar e uma sindicância. Todos os integrantes da equipe médica foram ouvidos. Eles afirmaram que viram o nascimento de apenas uma criança, todos os envolvidos. O hospital ainda informou que a Carla estava consciente durante o parto e que ficou sabendo do nascimento de apenas um bebê ainda no centro cirúrgico. Por isso, o Ministério Público, na ocasião, havia pedido o arquivamento do inquérito. Agora, sobre a denúncia da enfermeira, do filho da enfermeira, o hospital ainda não respondeu. Ele acredita em queima de arquivo. A enfermeira procurou a Carla para dizer para ela que a bebê, a outra filha, teria supostamente sido entregue para uma outra mulher que naquele dia também teve um parto e acabou abortando. Então, quer dizer, é uma história que a gente vai acompanhar de perto, uma situação delicada. Existem vários elementos que compõem esse inquérito, muita questão precisa ser avaliada ainda para poder se concluir alguma coisa. A Carla tem vários exames que comprovam que ela estava grávida de gêmeos. Pouco antes da cesárea, ela fez novos exames e houve a comprovação também. Então, eu acho que todas essas pessoas envolvidas precisam ser ouvidas novamente. E foi o que a delegada disse. Então, existe a reabertura de um inquérito, o processo passa, então, por uma nova avaliação, onde todos esses elementos serão criteriosamente avaliados e a investigação passa a recomeçar. Vamos acompanhar essa história que você acabou de ver com a gente aqui no Balanço Geral.